Fala galera, Felipe Vieira aqui, Dev Front-End Senior com mais de 15 anos na área, tá? Hoje a gente vai ver para fazer a quinta parte, tá? Da nossa playlist do Bolt, tá? Como no último projeto ali, no último vídeo, eu vi que vocês gostaram bastante da parte de integração, né? Que a parte de front-end aqui tá bem legal, né? Vocês conseguem desovar rápido, tá? Que é o core dessas ferramentas, Bolt, V0 da vida, tá? Então eu defini para a gente fazer a parte mais de integração com back-end e tudo mais, que é o cara que vocês têm mais dificuldade, tá? Então, o que eu fiz? Eu finalizei a parte do front-end ali, off, né, das câmeras ali, também usando cursor e tudo mais, tá? Não demorei muito para chegar nesse resultado. Vou mostrar para vocês tudo que eu implementei via cursor, tá? Da interface. Só para a gente fazer uma recapitulação, né, do que a gente está fazendo, quais são as features core desse cara aqui. E hoje a gente vai fazer um módulo muito interessante que o pessoal pede bastante ali para mim nos comentários, tá? Que é o módulo do integração com sistema de pagamento, tá? A gente vai usar o Stripe, né, que é um cara que muita gente usa aí para gestão de assinaturas e tudo mais, ele facilita muito para a gente, tá? E a gente vai manter também o AppWrite, que vocês gostaram, né? Uma solução aí meio que concorrente aí do Supabase, tá? Eu prefiro em detrimento do Supabase, tá? Apesar de todo mundo goste do Supabase, para vocês que não têm muita familiaridade com a parte, desenvolvimento e tudo mais, o AppWrite é mais amigável, tá? Do que o Supabase. Apesar que o Bolt agora ele lançou uma integração diretamente com o Supabase, semelhante a que o Lovable está fazendo, né? O Lovable está erguendo bastante a régua pro Bolt aí, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como tá o sistema hoje, tá? Basicamente, a gente fez o login no último, tá? A única coisa que eu fiz foi dar uma atualizada na parte da interface, tá? A gente vai ver aqui, ó. Ele vai aparecer o login. Ele, como eu já tô logado, ele vai verificar que eu tô logado, tá vendo? Vai carregar e vai me redirecionar para home. Basicamente isso que ele está fazendo, tá? E aqui aparece que eu estou logado e aqui eu posso fazer o logout, né? O login foi utilizado ali o AppWrite, é a mesma implementação, tá? A única coisa que mudou aqui foi a interface, tá? A interface eu mantive aqui. A única coisa que eu tava com a ideia de fazer via URL também, né? A gente colocar o URL do LinkedIn e ele fazer também a extração dos dados e tudo mais. Mas como a gente já fez uma base aí com o PDF, né, acho que fica meio redundante a gente fazer com o URL. É só uma feature a mais, tá? Por isso que eu cortei para focar nessa parte de integração. Então, eu criei a parte de um autofill aqui, né, para o pessoal ir testando, né, em vez de ficar colocando, gerar o PDF lá para gerar, ele pode fazer o autofill, ele gera um demo ali para o pessoal poder editar, tá? Vou mostrar aqui certinho. E create new, se você quiser criar um do zero, né, sem ter que ficar upando as coisas, tá? Fora isso, a gente vai ter a parte de tema, que eu mantive, tá? Escuro e claro, até aí sem novidades. A gente vai ter a parte de settings, tá? A parte de settings aqui, o que ela faz? Como a gente tem integração com a OpenAI para fazer essa geração de currículo personalizado, a gente precisa de uma key, tá? Então fui lá, gerei a key, os vídeos anteriores eu mostro certinho como faz isso, tá? E deixei ela como a key default, tá? Se quiser pode mudar, né? É só entrar aqui, colocar outra key, salvar, ele vai usar essa key para as aquisições. Basicamente isso configurações faz, tá? A gente tem a home que volta para essa página aqui e o logout. Basicamente isso. Aqui, vamos lá. Vamos começar a mostrar. Eu só vou jogar um PDF que eu tenho aqui para vocês verem como tá, tá? A geração. A gente só arrasta, tá vendo? Arrastou, soltou. Ele vai carregar aqui. Aqui, o que, que tem de interessante de feature? A gente vai escrever, vai colocar o que a vaga está pedindo, tá? Vamos supor que é uma vaga para front-end, vaga específica, front-end, com foco em Vue.js, que é uma tecnologia, tá? Semelhante a React e tudo mais. E Webpack, que é um bundler que o pessoal usa. Estou usando mais Vite, mas vamos manter o Webpack para ver se ele consegue fazer isso para a gente, tá? A gente vai clicar em Optimize. O que ele vai fazer? O que ele está fazendo aqui? Ele está enviando
Ele está tirando os dados com o PDF parser que a gente usou na lib, tá? Tá pegando esses dados, jogando para o GPT e falando para ele, ó, eu tenho essa vaga aqui, refaça uma introdução para a gente ter o foco nessa vaga, tá? Então o que ele fez? Ele pegou o meu CV, ele mudou essa introdução, tá vendo? Uhum. Apesar que aqui ele não alterou nada, né? Aqui ele deveria falar com foco em envio e webpack, mas ele não fez, tá vendo? Tudo bem. Então a gente vai ter a parte de experiência, tá vendo? Ele já trouxe aqui os locais que eu já trabalhei, as minhas pós-graduações e tudo mais, e minhas habilidades, tá? Então ele já trouxe aqui. Aqui é um tema, tá? Aqui que eu fiz também, né? Eu implementei mais temas, tá vendo? A gente tem 5 temas, né? Pra gente não ficar só com 2. Então a gente pode mudar pro Clean, é basicamente um CV padrão. A gente tem o Creative, que muda um pouquinho a cor ali. A gente vai ter o Professional, que fica mais bonitinho ali. Aliás, foi o que eu mais gostei. E a gente tem o Elegante também. Aqui era para implementar fotos, tá? Mas eu acabei não implementando. Né? Então a gente pode implementar, colocar as iniciais, semelhante a que tem no Modern aqui. O Modern que tinha? Eu não lembro, tinha um que tinha o Professional aqui, ó. FV, tá? Aí, aqui a gente pode mudar as cores se a gente quiser, tá vendo? Que eu falei que ia ser editável, né? Daí a gente vai para a próxima e aqui a gente pode mudar, tá vendo? A gente pode atualizar o CV como a gente quiser, vai mudando para bio, experiência também, tá vendo? Experiência profissional, a gente vai poder alterar aqui a experiência, tá? O ideal seria também fazer poder migrar, né? Arrastar e soltar, mas eu acabei não fazendo. Mas isso é coisa de interface, é fácil fazer direto pelo cursor ali, o windsurf e tudo mais, tá? A gente tem a parte de education também. Skills cai no mesmo, a gente pode adicionar uma, caminhoneiro, por exemplo. A gente vai ver que o caminhoneiro entrou aqui, tá vendo? Aí a gente tem a parte de download, que é o último, que faz um download, ele vai extrair para PDF pra gente, tá vendo? A gente abre ele, é pra tá como tá lá. Aqui a gente tá com uns errinhos de espaçamento, tá vendo? Quebra de linha e tudo mais que a gente precisa alterar ali na interface, né? Para ela fazer a quebra de linha certinho. Mas você vê que aqui tá tudo ok, né? Então basicamente deve ser no formato que ele tá fazendo a exportação, tá? Mas beleza, isso daqui é fix, que a gente consegue fazer mais tranquilamente, pedindo ali pro cursor e tudo mais, tá? Então basicamente ficou assim, tá? A gente tem também aquela parte que eu falei de duas outras funcionalidades, né? Que é criar do zero. Você pode ir preenchendo, né? E ele volta pro login, aí ele verifica se está logado e redireciona, tá? Create New vai criar do zero, o Autofill ele vai criar um demo pra gente, tá vendo? Que a gente vai poder editar lá também, né? Editar item por item. A gente clicar aqui e a gente vai conseguir editar, tá? Beleza? Então, a partir daqui, a gente vai fazer essa parte do integração com o Stripe, tá? O que a gente precisa para integração com o Stripe, né? A gente precisa de uma conta no Stripe, tá? Vocês vão entrar aí no site do Stripe, vão fazer a conta de vocês normal, tá? E ele vai gerar as keys. Eu vou abrir aqui para vocês verem certinho, tá? Então, pessoal, a gente vai entrar no Stripe, eu já entrei aqui, tá? Loguei tudo certinho, tá? A gente vai ter que ativar o modo de teste, tá? Que a gente precisa testar para ver se está funcionando. Ele vai dar chave publicável, chave secreta. A gente vai clicar aqui e clicar aqui para copiar elas, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar ali no nosso cursor ou insert, que vocês estiverem usando, tá? E vai falar, preciso entregar pagamentos com a Stripe. Minha key de teste é tal e minha chave secreta é tal. Vocês vão colar aqui, tá? E vai mandar ele montar e tudo mais, tá? Aí, deixa eu botar aqui gerado. Aqui, beleza. E a gente vai mandar lá pro cursor ir fazendo essa geração pra gente, tá?
Só que é o seguinte, como a gente vai fazer o formato aqui? Para ficar simples, a gente vai fazer um plano só, tá? Só ele. A gente podia fazer plano de crédito para gerar crédito, ele gastando crédito conforme vai gerando os currículos, que seria o ideal de plano de negócio para a gente aqui, tá? Mas como, por fim didáticos, para vocês aprenderem como faz essa parte de integração, né? A gente vai fazer só um plano, tá? Então o cara vai pagar uma vez e vai usar eternamente, entendeu? Só para mostrar como fica para vocês. Aí, se vocês acharem legal fazer plano e tudo mais, comentem aqui nos comentários e peçam que eu posso fazer um outro vídeo focando nisso, né? A gente fazer mais planos e tudo mais, tá? Então, ele vai criar aqui, deixa eu ver se está tudo certinho. Então, aqui, ó, o que ele disse? Pediu para a gente instalar o Stripe, tá? Então, a gente vai copiar aqui e vai colar, beleza? Enter, deixa ele instalar. Aí ele pediu para criar um novo arquivo de configuração, que ele já deve ter criado, que é o Stripe JS. Ele criou onde? src config Stripe. Esse cara aqui. Beleza. Aí ele puxou as keys do config Stripe, que ele colocou aqui. Aí criou uma rota para lidar com o checkout. Um botão para pagamentos. Aí ele falou para importar o botão onde a gente precisar. Beleza, vamos selecionar aqui Accept All. Ele já atualizou já. Aqui a gente não colocou o botão no lugar, né? Então, a gente vai pedir, coloque o botão de pagamento na lista de opções do usuário logado. É o subscribe button, tá? Vamos ver como ele vai fazer. Beleza, ele vai pegar nosso user menu e vai jogar o botão lá pra gente, tá? Beleza, aqui é um ponto importante, ó. Beleza, ele alterou algumas versões, ó. Substitua o price, blá blá blá, pela ID real do seu produto no Stripe, tá? Por quê? Porque vocês precisam criar esse produto que vocês estão vendendo, tá? Eu vou mostrar para vocês como faz isso, tá? Então aqui vamos aceitar, só para ver como que ele deixou na interface ali, tá? Essa interface já está atualizando. Beleza, ele vai tentar fazer o login. Como ele já logou, ele vai redirecionar. Redirecionou. Vamos aqui, opções, logout. Não estou vendo o botão. Vou voltar e perguntar para ele. Não vi o botão de pagamento em lugar nenhum. Coloque no header. Só pegar o que ele pediu lá, aquele ID, lembra que eu falei que a gente vai precisar? Só vou dar um search enquanto ele está fazendo. Ele carregar ali. Beleza? Ó, tá vendo? Ele criou esse cara aqui, ó, price, tá? Dentro do subscribe button, que é um componente que ele criou para fazer o checkout, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir em catálogo de produtos, tá? Beleza. Eu não estou mostrando para vocês, né? Vamos voltar. A gente vai ter que criar aqui em catálogo de produtos, tá vendo? Do lado esquerdo. Aí ele vai abrir com seus catálogos de produtos. Você vai criar um produto, tá? Aí você pode colocar um nome. Vai colocar assinatura CV Builder. Você pode escrever aqui e tudo mais. Aqui a gente vai deixar avulsa, tá? Mas você pode, se for recorrente, for mensalidade, você pode deixar recorrente. Vamos pôr avulsa, vamos pôr R$ 9,90.
Beleza? Adicionar produto. Ele adicionou aqui pra gente. E aqui a gente lembra que a gente está no modo de teste, tá? Beleza. Olha o ID do produto aqui. Copiamos. Aí a gente volta lá e a gente cola o nosso ID do produto. Aqui nesse cara aqui. Tá? A gente também pode mandar para ele ficar na memória dele, né? Porque toda vez que ele for duplicar ou usar o subscribe, ele usa esse cara. Mas vamos ver se ele pegou já de primeira. Não tem ainda. Não sei onde ele enfiou o subscribe button. Vamos ver, avatar. Ah, user e-mail. Esse cara aqui não está sendo usado em local nenhum, eu acho. Ele criou de orelhudo. Vamos jogar aqui, ó. Onde está sendo chamado? Porque no header não está. Daí a gente vai e acha o header, né? Nosso header está em components. Components header. Às vezes, pessoal, a gente vai ter que aprender o contexto, tá? A gente vai ter que saber onde estão os arquivos, porque ele não é um desenvolvedor, entendeu? Então a gente tem que dar todos os insumos para ele, tá? Olha lá. Ele criou header JSX, que eu nem sei para que ele criou. Às vezes, quando ele duplica os componentes mesmo, tá? Aí ele tá tentando fazer a correção. Eu acredito, ele já colocou o nosso ID diferente lá, beleza? Vamos aceitar. Vamos abrir aqui para ver como ficou. Ele já deu um erro aqui, porque a gente deletou esse cara. Ele está falando que não tem mais, então a gente simplesmente copia, joga pro cursor, enter. E deixa ele se virar para corrigir, tá? Correção, pessoal, é muito importante, tá? Vocês compartilharem com o pessoal que está começando aí nessa jornada low code, tá? Que tem ideias e tudo mais, quer pivotar isso para um produto, tá? Mandar para eles os vídeos que eu venho lançando, tá? Porque com isso eles vão ter insumos para criar realmente o produto do zero, tá? Eles vão ter um pouco de dificuldade na parte de integração com back-end, eu estou focando meus conteúdos nessa parte agora, tá? Se vocês tiverem dicas de alguma coisa que vocês têm dificuldade, pode deixar aqui nos comentários, tá? Então, me sigam, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, tá? E eu vou deixar aqui também um link para um form para vocês preencherem para ver o que vocês querem ver. Porque eu estou elaborando, tá? Um curso bem completo, tá? A gente vai fazer um produto do zero até entrega em produção, pronto para ganhar dinheiro, tá? Produto profissional, bonitinho, com os padrões do mercado, tá? A gente vê bastante conteúdo do Bolt, Windsurf, Lovable aí na internet, tá? Mas é muita gente que não tá no nicho de desenvolvimento, tá? Então é um pessoal que sabe superficialmente, até de questão de produto e tudo mais. É um pessoal de engenharia, que entende a linguagem e tudo mais, tá? Então, muito do meu diferencial é que eu já vivo nessa área há muito tempo, né? Eu tenho 15 anos de área, né? Já trabalhei em grandes big techs aí, trabalhei com sistemas robustos, com mais de 1 milhão de acessos por dia ali. Então eu entendo além da parte da produtização, a parte de performance, segurança e tudo mais, que é muito importante para vocês que vão colocar isso na internet e ganhar dinheiro, tá? Então é muito importante para mim, para vocês preencherem, tá? E preencham realmente até o final. Todo mundo que preencher tudo certinho, quando eu lançar o curso, vão ter 50% de desconto no curso, tá? Vitalício, 50%, vocês vão ter acesso para sempre ao curso. E vão ter também a garantia lá, 7 dias, se vocês quiserem cancelar, pode cancelar, tá? Eu não fechei valor, não fechei nada. Eu quero que isso seja em conjunto junto com vocês, tá? Então o valor a gente vai fechar lá. Lá tem uma opção para ver quanto vocês conseguem investir nisso, tá? Para ver mais ou menos quanto tempo eu vou investir para fazer o curso, tá? Eu quero que seja um curso bem completo de cabo a rabo, tá? Beleza? Então vamos voltar aqui. Ele já finalizou, mandou eu deletar o components barra header. Vamos ver, componentes, cadê o header? Esse cara aqui, tá vendo? Então, vamos deletar. Você pode usar o comando, você pode vir aqui e deletar, né? Você faz o que você achar melhor. Vamos deletar. Ele vai reclamar porque provavelmente algum lugar está importando isso, tá? Então a gente só copia isso, ó.
Cola aqui, ó. Deletei o arquivo, mas deu erro. Para ele corrigir as importações. Então, você também pode verificar e importar. O Windsurf é importante você verificar você mesmo e deletar, porque o Windsurf tem limite de usar. Até a parte paga, tá? A parte paga também tem limite de uso, então é bom vocês verem realmente na mão e tudo mais, tá? O cursor não tem limite de uso, tá? O pago. Ele apenas reduz a velocidade da resposta, tá? Então aqui é mais tranquilo para vocês mandarem ele se virar, tá? Vamos ver se ele vai dar outro erro. Aqui ele já está falando para a gente alterar alguma coisa do CSS ali. Mas eu não vou alterar. Dá um refresh aqui. Vou inspecionar só para ver se ele está dando algum erro no console ali. Carregou. Ele vai para home. A home que está dando problema, né? Foi para home. A gente já tem o subscribe button aqui. Perfeito. Ok. Então vamos testar. Vamos clicar. Ele deu um erro aqui, ó, no console. Então é muito importante vocês terem um console aqui aberto, tá? Beleza. A gente vai copiar esse cara e vai mandar, ó. Para abrir o console, pessoal, botão direito, inspecionar, tá? Ele vai abrir o console aí. Então vamos voltar lá no cursor e explicar. Tentem ser o mais explicativos possíveis. Como que foi o erro? Qual passo você fez para dar o erro? Então o que a gente fez? Cliquei no subscribe button e ele gerou este erro. Que daí entende o contexto da action que ele vai agir, né? Ele vai ver o botão subscribe button, vai ver qual action, qual método a gente está chamando naquele botão, vai abrir aquele método e vai ver o que pode estar de errado nele, se falta alguma implementação lá do lado do Stripe, tá? Vamos lá, entendi. O erro está ocorrendo porque estamos tentando acessar uma rota de API, que não existe no Vai Desenvolvimento. No Nest, precisamos criar a rota de API no diretório correto, beleza? Então ele vai pegar, ele vai criar uma API ali do Next. Aí vai, criou as áreas de ambiente, mudou o nosso produto, tá vendo aqui que ele tirou o produto aqui? Então vamos copiar aqui, ó. Só pra gente mandar para ele de novo, tá? Stripe a gente já tem. Eu acredito que ele vai dar uns erros, por quê? Porque a gente está mexendo com React, não está mexendo com Next. Deixa eu ver aqui. Não tem a estrutura de pasta no Next. Vamos ver só no package. Vamos lá, React. Hoje o projeto é React. Não temos um server para ele. Não é Next. Teria que converter para Next. Por quê? A gente está usando o React. React Next são dois libs frameworks, tá? De componentização e tudo mais, só que trabalham de forma um pouco diferente, tá? O Next dá para a gente criar um servidor. O servidor é o que serve a sua aplicação, tá? O React, ele cria arquivos locais e você serve localmente isso, tá? Quando você precisa de um servidor, é tipo um back-end, tá? É uma APIzinha que vai ficar ali, né? Ele está falando que a gente precisa criar um endpoint para fazer o checkout, que a gente consegue usar direto o Stripe, tá? O Next a gente consegue fazer esse formato no projeto só, né? Que ele fica um BFF, né? Que é Back for Front, tá? O React puro não, a gente precisaria criar uma API separada, tá? Então, para não fazer isso, vamos criar um projeto Next, tá? O Cursor já faz bastante coisa em Next, o V0 é full Next, tá? Então, se for React que vocês estão trabalhando, é só pedir para migrar para Next. Vamos ver se vai ser muito difícil para fazer essa migração, tá? Beleza. Agora, você está usando React Convite. Precisamos criar um servidor back-end. Você vai criar um servidor. Ele vai criar um servidor simples aqui. Arquivo env na pasta server.
Beleza. Aí ele mudou ali o subscribe route para apontar para o servidor que a gente vai subir. Aí ele tá falando pra gente subir o front e depois o back, tá? Pode ser também. Eu acharia melhor transformar em Next, mas ele não quis. Vamos copiar o erro, vamos mandar para ele. Vocês entenderam mais ou menos o que aconteceu? Porque como a gente precisa um servidor faça o meio de campo, tá? A gente está no front-end, que é o lado do cliente, o back-end é o lado do servidor. A gente precisa de um servidor. O React puro, ele não tem servidor, porque ele é renderizado direto no cliente, no seu browser. O back-end ali não existe, tá? Então a gente precisa criar um back-end, tá? O Next tem um back-end dentro do projeto do React. O React não, né? O React a gente precisa criar um servidor, por isso que ele criou uma pasta server e uma pasta de front-end ali para separar. Quando a gente for fazer o deploy, a gente vai ter que subir os dois, entendeu? No projeto Next ele sobe os dois automático. É basicamente essa a diferença, tá? O que ele está pedindo, ele está falando que o Toast não está instalado. E estava, mas beleza. Então a gente copia, cola aqui e manda ele instalar o Toast. Coloquei uma barra ali sem querer, vamos voltar, Toast. Beleza. Aí tá falando, ele tá criando componente de toast e criando use toast. Mas eu já tinha um toast, gente. Eu já tenho. O curso às vezes ele se perde muito em contexto, cara. O Windsurf é muito melhor que ele nisso. Ele não consegue rever os arquivos, entendeu? Conforme vai aumentando o escopo. Ele se perde, ele perde alguma coisa antiga que você já não tinha criado, ele acha que é o contexto. Então você tem que ser o mais descritivo possível. Beleza. Falou que achou. Por isso que é importante você sempre dar uma olhada também, para ver se você não está criando 500 mil arquivos que você não vai usar e depois fica um pesadelo você visualizar o sistema, tá? Vamos testar para ver como ele está. Ele deu problema com o use toast de novo, tá? Então a gente copia o erro que está ali no inspecionar, tá? E manda para ele resolver. Então ele está verificando, está exportando, beleza. Aí atualizar o subscribe button para usar o toast. Aí só vamos dar uma Ctrl C aqui, porque como a gente instalou coisa nova e tudo mais, às vezes ele se perde, tá? Beleza. Vou mostrar outra tela para vocês verem. Tá carregando. Login ou já carregou? Já carregou. Carregou. Beleza. A gente tem aqui. Deixa eu ver se eu deixo aqui do lado, porque fica mais fácil de eu ficar sambando essa tela. Pronto. Subscribe button. Ele vai dar pau porque eu não subi o servidor, tá? Então vamos lá. Tá vendo? Ele criou o server no Index.js, que é o nosso servidorzinho aqui, tá? Então, aqui do lado, você pode criar outro, tá? Outro bash, a gente vai... deixa eu ver se só no package ele criou pra gente subir o servidor. Não criou. Vou colocar aqui. Acrescente no package um comando para subir o server. Porque daí a gente não precisa ficar escrevendo na mão, tá? A gente define.
E daí ele vai definir um cara aqui e a gente vai dar npm run, o nome dele, e ele vai subir o server pra gente, tá? Tá vendo? Ele já criou o dev.all, que sobe os dois, front e back, e criou um só pro server, tá vendo? Então vamos aceitar. Mas o concorrente ele precisa que vocês instalem esse cara, tá? Eu não vou usar agora, mas eu só vou deixar instalado para no futuro, se for usar, tá aí, tá? O Stripe é um pouco mais chato, tá? Do que fazer o sign up ali com o Google, tá? Um pouquinho, tem mais passos, tá? Então a gente vai dar um npm run e a gente vem aqui, server, tá vendo? O npm run pode rodar todos esses comandos, tá? É só você digitar o nome junto com o npm run, tá? A gente vai dar npm run e vai rodar. Ele tá dando um erro aqui, que ele tá falando. Ele não tá achando o env. Acho que o nosso cursor não criou o env lá dentro da pastinha do back-end, tá? Aí, o ponto .env deve estar na raiz do projeto e não na pasta server. Ele criou o env, vamos ver, vai de config tf. Ele nem criou o env, é por isso que ele não tá achando. Ele tem que criar arquivo.env, tá? O arquivo.env é o arquivo onde fica todas as configurações do nosso sistema, tá? A gente não sobe ele nem versiona, a gente só vai fazer o deploy, a gente configura na máquina lá esse env também, porque o usuário final não pode ter acesso, tá? Senão ele vai ter acesso aos nossos serviços. Tá. Lerdiano. A gente não tem arquivo env mesmo. Aqui eu acho que ele vai deixar nós na mão. Vamos tirar. O cursor tá com um pau assim, tá? Copia. Quando é assim, você copia, derruba tudo. Aí, o que a gente faz? A gente vai fechar o cursor, tá? Aí a gente vai pegar e abrir de novo. De vez em quando ele dá esse spawn de travamento. Quando ele começa a travar, o ideal é vocês fazerem isso, tá? Fecha ele, desliga tudo, fecha ele. Você não criou o arquivo de env que vai ser usado no front e no server. Crie. Então você manda de novo para ele fazer o trampo. Aí aqui a gente já pode subir o front, tá? Aqui é o run dev. npm run dev. npm run server. Aqui a gente aceita, vamos ver o que ele falou. Vou criar um env na raiz do projeto que será usado tanto pelo front quanto pelo servidor. Perfeito. No Vite você tem que usar o prefixo Vite. Ele vai criar um exemplo só para mostrar, tá bom? E ativar aí no Stripe JS que a gente está usando direto aqui, ele está importando do env, tá? Basicamente isso que ele está fazendo. Vamos salvar, vamos ver se ele criou o env está aqui, tá? Então ele criou, a gente pode subir o server, tá? Deu erro. Então, vamos copiar, colar, aqui. Vamos subir o server para ver o que ele mostra pra gente, tá?
Se vocês estiverem usando o Next, vai ser mais tranquilo, tá? Agora, se vocês estiverem usando esse PA React puro, vai ter que fazer essa conversãozinha, ou converter para Next, ou usar um server aí, tá? Vamos ver o que ele está reclamando. Está porque o projeto está configurado como ES Modules no package. Vamos atualizar o servidor para usar a sintaxe ESM. Tá bom. Basicamente, isso é uma coisa mais de programação, tá? O nosso servidor está usando o require ali, tá? Que é um sistema de importação, tá? A gente pode trabalhar com require ou com import. Nosso front a gente está trabalhando com import, que é uma coisa mais atual, tá? Require é uma coisa um pouco mais antiga, e a gente estava definindo que está trabalhando com import, está usando require. Ele reclamou. Então agora ele está falando que vai usar só import. É basicamente isso, tá? Mas isso é coisas de programação, tá? Vocês não precisam saber disso, é mais para explicar para vocês os erros que estão tendo, que vocês podem ter aí, né? Atualizei. Agora vamos subir o server de novo. Outro pau. Então a gente vai ver o que que é. É. Vamos ver só onde ele tá. Chamando, não tem nada aqui. Server. Server só tem um index. Ele esqueceu de criar o package, tá? Que é as dependências do nosso servidor. Que é como se fosse um projeto apartado, tá? O server. Ele vai ter que definir tudo que a gente vai usar. Então é basicamente isso, tá? Como ele já tem a pasta, a gente não precisa criar. Já tem o package aqui, não precisa dar init, tá? A gente só precisa fazer isso daqui, tá? Ou dar um npm install, porque ele fez o package pra gente. A gente aqui tá aqui. Pra gente instalar os packages do server, a gente vai ter que abrir a pasta. Para abrir a pasta, vem a linha de comando cd server. A gente está dentro da pasta server. npm install. A gente está instalando as dependências do servidor, né? Que é o back-end ali que vai fazer as transações pra gente, tá? Instalou? Agora, veja que aqui a gente tem também a parte de subir o servidor. Então a gente pode subir o servidor direto daqui usando esses comandos, ou uma pasta acima usando o comando do front-end, tá? Como a gente já está aqui no server, vamos dar um npm run dev. O dedo é gordo e ele fica clicando nas coisas. Nossa senhora. Ai, filhão. Aí, beleza. Ele tá rodando a porta 3001. Nosso front está na 3000 e o nosso back está na 3001. Beleza? Vamos voltar para o nosso front. Então a gente já tem nosso servidor erguido e o nosso front-end erguido. Então a gente vai clicar no subscribe. Ele bateu na 3001, o que é certo, mas parece que tá dando um errozinho aqui. Então a gente vai copiar o erro que dá e vai colar aqui, ó, no cursor, tá? Falar para ele, beleza, tá tudo certo, mas tá com erro quando eu requisito subscribe. Beleza, erro de cores. Aí ele tá refazendo o nosso servidor ali para tratar o cores e colocando mais informações no debug ali de subscribe button. Beleza, ele tá aceitando uma chamada de qualquer local, por estar esse asterisco aqui. Como a gente faz uma API, a gente restringe, tá? Basicamente a gente fala que só o domínio do nosso front ali, por exemplo, cursorgenerator.com, vai poder chamar a nossa API, tá? Para evitar uma série de coisas de segurança. Tá? Aqui, como a gente está trabalhando local, pode ser o asterisco, tá? Vamos aceitar. A gente vai lá pro front. Vamos limpar esse cara aqui e vamos assinar de novo.
Ele lembra que mudou, a gente precisa atualizar. Vamos dar um refresh só para ter certeza que não tá cacheado alguma coisa, né? Dizer aqui, pessoal, é tudo dessas caralhadas que eu tenho aqui de extensão do Chrome, viu? Tem um monte, nem uso. Beleza, continuou com erro. Então a gente vai colar no cursor novamente e aproveitando, a gente vai copiar de novo o nosso ID do produto lá, sabe? Que a gente pegou só para ele colocar. Nosso ID de produto ponha no em. Só para não mudar mais, tá? Porque ele fica mudando os arquivos, ele vai ficar mudando. Chato. Isso por quê, pessoal? Porque a gente também tem uma boa prática, tá? Desenvolvimento. Eu não estou usando ela aqui, tá? Mas é uma prática que eu desenvolvi que eu achei que ficou muito melhor, tá? As configurações, tanto do curso Windsurf, tá? A gente cria um documento especificando tudo que a gente quer e que não quer que o cursor faça, o windsurf da vida e tudo mais, tá? Já montei um modelo bem legal, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Ainda não deu tempo de criar essa aula separada, tá? Mas eu vou fazer um depara, tá? Vou fazer o mesmo sistema sem usar esse arquivo e o sistema usando esse arquivo para vocês verem como é totalmente diferente, tá? É como você comparar o Bolt local com o Bolt da web, é basicamente isso, tá? Atualizou tudo que tinha que atualizar. A única coisa, pessoal, é que o nosso servidor ele não está atualizando conforme a gente vai modificando, tá? Então a gente precisa corrigir isso, tá? Então vamos falar para ele, ó. O servidor não atualiza quando muda a implementação. Instale o Nodemon para gerenciar isso. O que é o Nodemon? Nodemon basicamente ele fica verificando se tem mudança no arquivo. Se tem mudança no arquivo, ele reseta o nosso servidor, tá? Pra gente não ter que ficar derrubando o servidor erguendo, derrubando erguendo, entendeu? Ele instalou Nodemon, aí a gente vai subir com Nodemon ao invés de Node, basicamente, tá? Então a gente vai derrubar nosso servidor, npm install, npm install. É o teclado. Teclado mecânico é bom, cara, mas nossa, eu odeio o teclado alto. Aí, npm server. É server mesmo? Não, não deve. npm. Beleza. Vendo? Tá na porta 573, tá meio estranho, mas beleza. Vamos atualizar o nosso front. Vamos ver se ele tá indo. Beleza. Beleza, tá vendo aqui, ó? Not provide API key in the authorization. Tá falando que a gente não mandou API key. Então, o nosso cursor deve ter. Você sabe o que, né? Então vamos lá, copiar. Voltar para ele. Falar. Eu já tinha te passado as keys anteriormente. Então, faça direito. Faça o trampo que nós faz o nosso. E tá vendo? Ele loga aqui o erro também no nosso back-end, tá? Então a gente tem duas coisas separadas. A gente tem o nosso front, que o cliente vai ver, e o nosso server, que só a gente vai ver, tá? Está recebendo a chave API. Isso eu sei, foi o que eu disse. Adicionei a versão da API. Uhum. Logs, blá blá. Tá com chave correta, tá com URL, tá com blá blá blá, tá tudo correto, meu querido.
Aí ele atualizou aqui pra gente, tá vendo? Modificou o arquivo, ele atualiza. Acho que uma luz verde acabou. Né? Acabou. Vamos lá. Beleza. Ah, vocês não estão vendo. Sempre esqueço de mudar, ó. Alterar aqui. Aí, beleza. Aí vamos clicar assinar agora. E provide your APK in the authorization read. Using reader. Você não tá fazendo isso na chamada, pô? Ah, mostrei, né? Perguntei pra ele se ele tá passando isso. Até falei que não tá passando, meu querido. Me ajuda a te ajudar. Às vezes é tão melhor você fazer direto, mas como a maioria não sabe programação, né? Então a gente tem que passar os mesmos percalços que vocês passariam, tá? Tá, vamos voltar ali. Já atualizou, assinar. Não é possível. Não é possível. Cadê o Strive aqui? É aqui que ele tá cagando. Subscribe button. Vamos só ver o Envy como tá. Ele tá no Stripe, puxava o quê? Ah, tá certo, é isso aí mesmo. Eu, quanto exemplo, eu nem preciso. Deixa eu deletar ele. É o Envy mesmo. Tá. Só fechar ele aqui. Eu só vou derrubar o front, galera. Só voltar aqui para a tela para vocês verem o que eu tô fazendo. Só vou derrubar o front, subir de novo. Só para ter certeza que ele tá subindo o Envy, tá? Deixa ele subir. Só apagar os logs. Eu vou só copiar novamente as keys, tá, pessoal? Só para ter certeza que ele tá com as keys corretas. Porque às vezes ele pode ter tirado, né? Então, galera, é o seguinte, eu tive que dar uma pausa. Por quê? Porque o cursor ele já estava fazendo erro cíclico. O que é o erro cíclico? Que acontece bastante com esses editores de código, tá? Ele começa a entrar no looping de respostas recorrentes. Ele, tipo assim, ele fala, ó, tenta A, você tenta A, dá erro. Ele fala, tenta B, você tenta B. Aí, em vez de ele criar outra solução, ele volta no A. Aí você fala que deu erro, ele vai pro B. Aí ele fica A, B, A, B, A, B, A, B. Tem situações que ele entra nisso, tá? Aí, duas coisas que a gente pode fazer, tá? Como desenvolvedor, normalmente a gente debuga o código para ver o que está acontecendo. Eu debuguei para ver como que ele estava fazendo as implementações das chamadas, tá? O que acontece? O Stripe, para a gente poder comunicar, ele tem duas chaves que a gente pegou lá, tá? Que é a chave pública e a chave secreta, tá? A chave pública a gente usa no front para fazer a chamada, beleza? Chave secreta a gente usa no back
para fazer a chamada. Então ele estava com 2 erros aí, tá? Ele estava confundindo pública e secreta, ele estava jogando a secreta no front, tá? Por isso que tava dando erro. E ele não estava definindo os envs também no projeto de back, tá? Então o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar as chaves que eu defini no front, definir também no back. Isso foi uma correção. Outra correção é o URL de redirecionamento. Eu precisava direcionar para o nosso front depois que fazer o pagamento, e ele não tinha acesso ao ambiente do front. Então a gente teve que acrescentar na env do back. Então foram esses 2 passos que eu tive que fazer, tá? Para facilitar para vocês, eu vou disponibilizar o arquivo do Stripe aqui nos comentários, tá? Para vocês poderem pegar ele como base e mandarem para o seu cursor, tá? Para o cursor de vocês fazer essa integração já com a implementação correta, para facilitar. Ou vocês vêm por aqui, ó. Vocês entram no documentação. Quando você vê que ele está patinando muito, você vê o que você precisa, tipo, eu quero conectar com a API do Stripe. Então você entra aqui, aí você pesquisa, tá? Uma JavaScript, pode manter no Node, tá? Pesquisa, copia o URL e joga no cursor. Fala, ó, segue essa documentação, que ele vai pegar um contexto melhor e vai conseguir fazer para vocês, tá? Mas eu indico vocês pegarem o arquivo que eu vou disponibilizar e darem para ele, para dar um contexto maior, tá bom? Só vou mudar as envs, lógico, porque as envs atuais aqui são as minhas, tá? Então eu vou tirar, tá? E aí vocês conseguem implementar de uma forma mais tranquila, tá? Beleza? Então foram essas correções, só explicando para vocês as correções que eu fiz, tá? Para não ficar muito mágico para vocês, tá? Voltando aqui, então eu fiz essas 2 correções e a gente vai clicar em assinar, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar no nosso back-end, vai pedir, vai pegar uma autorização, vai pegar o nosso produto, vai jogar, vai bater no Stripe, a gente quer esse produto, quanto custa, eu quero pagar. Ele vai retornar para a gente. Foi exatamente o preço que a gente colocou, R$ 9,90. Aí a gente, como a gente está em teste, a gente pode colocar qualquer coisa, tá? teste@gmail.com. Dados do cartão a gente pode colocar 42, tá? Completem aí com 42. O resto pode colocar qualquer coisa desde que sejam válidas, tá? É 2025, aqui você põe teste, João, Brasil, bababá, pagar. Olha lá, a gente já fez o pagamento, ele vai redirecionar para o nosso sistema lá, com o Sussex, tá vendo? Com o pagamento. Aí, aqui a gente renderizaria esse sucesso, tá? Para falar que o cara pagou realmente, persistiria no banco, tá? Porque a gente vai linkar o login do usuário com o pagamento dele, para falar, bom, esse cara que pagou, beleza. A gente persiste no banco que ele pagou para mostrar para o cara que o cara pagou, tá? Então a gente pode fazer até aqui, só para vocês verem como fica, tá? Então vamos voltar lá no nosso cursor, falar ok, o pacto funciona, mas no redirect eu preciso linkar que o usuário atual pagou e colocar no banco do AppWrite. Não? Então eu precisaria criar um banco no AppWrite. Não? Quando vocês colocam se não, vocês estão inferindo para ele explicar para vocês o sim ou não e o porquê, tá? Me dê os passos e as implementações. Aí que ele vai falar. Ele vai falar para a gente fazer os passos certinhos para que é no banco e tudo mais. Daí a gente vai fazer o pagamento novamente, tá bom? Vamos criar a estrutura do Upright.
Primeiro vamos criar a coleção para armazenar os pagamentos. Olha lá. User ID, Session, Status, Create, At, Amount e Currency, tá bom? Beleza, criar um novo arquivo para constantes do Upright. Ele apagou o nosso aqui, o Endpoint Project ID. Não é para apagar, a gente vai ter que falar para ele corrigir. Criar um serviço para gerenciar os pagamentos. Payment Service, beleza. Atualize o Subscriber para criar o registro de pagamento. Crie uma página de sucesso para visualizar o status. Beleza. Atualize o servidor para incluir o user ID no processo. A gente enviar para o nosso back-end o ID do cara, tá? Só aceita e fala, tá. Mas eu já tinha configurado o Project ID do Upright e a URL. E você apagou. Não faça isso. Corrija, volte eles e me dê o passo a passo para criar a tabela lá no Upright de forma manual. Dá para criar também por linha de comando, mas acho que vai complicar muito para vocês, então a gente vai criar manualmente, tá bom? O vídeo de hoje está um pouco longo, tá? Mas é porque é um assunto um pouco mais denso, tá bom? Eu quero explicar de ponto a ponto para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Beleza? Então sempre peçam para o cursor explicar para vocês o que está o que está acontecendo, tá? Ele voltou, tá vendo? O nosso, beleza? Database ID default. Isso é meio ruim, mas beleza. Beleza, lá vá para o seu projeto, no menu lateral, clique em database. Então, beleza. Então, tá mouse, travou. Upright. A gente vai em databases. Beleza? Aí ele fala, selecione a database default ou cria um se não existir. Então vamos criar um. Mas default não, né, gente? Vamos criar payments, tá? Beleza. Vou copiar isso que a gente vai mandar lá. O ID ele vai criar pra gente. Beleza. Aí a gente volta, sempre faz passo a passo, tá? A gente volta e fala, não nomeei como default, sim como payments. E o ID dela é. Aí a gente volta na Upright, tá? A gente copia esse cara e manda para ele. Beleza. Manda lá pro cursor, tá? Mandamos pro curso. Deixa aqui. Aí ele fala para entrar e preencher os campos, tá vendo? Cadê? Collection. Ele falou para criar uma collection chamada Payment. Deixa eu só vou tirar aqui, tá? Collection é de Payments. Não, esse é o ID. Eu quero Payments. Minúsculo. Name Payments. Create. Beleza. Create. Beleza. Aqui a gente já criou a collection. Collection Payments. A gente vai em atributos, tá? Atributos, a gente precisa criar todos os atributos que ele está pedindo lá. São esses daqui. User ID, Session. Tá vendo que ele dá tudo? O type é string, o size é 36. Se é required, né? Se é obrigatório. E o default normalmente é none, tá? Então vamos voltar lá e criar um por um. Então a gente cria atribute. O primeiro é o que? String user underline ID. Então a gente vai user underline ID. Size, ele falou 36. Então, por 36, default, ele falou que não tem. Required, yes. Create. Beleza, a gente criou o primeiro. Vamos criar o segundo. Session, underline ID, string também. Então, session, underline ID,
O size 100. Required. Required the full none. Beleza. Create. Beleza. O segundo, o terceiro é o quê? É uma string chamada status. O size 20. Required yes. E o default é pending. Ué, eu não consigo criar. Tira o required. Se eu colocar o required, eu não consigo digitar. Beleza. Create. Aí a gente vai created at, que é um date time, tá? Então, aqui ó, date time. Beleza, e a gente põe created at. Beleza, required yes, the full none. Então só põe required aí, tá? E o amount, que é o que? Double. Que não tem. Vamos ver o que vai falar. Depois a gente vem no amount. Vamos no currency. Coloquei amount? Já não. Então vamos na string, que é o currency. Type string, size 3, default BRL. Beleza. E a gente vai voltar aqui e vai falar que não tem type double. A gente falou e não existe type double lá no AppWrite. A gente pode entrar lá e mostrar para ele. Tem integer, float e null. Integer, float e null. Beleza. Manda para ele. Ele mudou ali pra gente, tá vendo? Amount. Mudou para float. Então vamos voltar lá. Float. Amount. Amount min 0. Máximo 999 lá lá lá. Default none. Required yes. Create. Beleza, a gente já criou tudo que a gente precisava. Criei tudo. E agora? Vamos no curso para vocês verem como tá. Tá? Tá, mas coloque no lugar de subscribe um label chamativo com user pro. Vou mostrar que é pagante. Só para ter um visualzinho ali diferente pra gente, tá? Tá criando um componente só para isso. Tá bom? Adicionar o campo Pro no documento do usuário do Operate. Tá vendo? Ele tá falando.
Tá falando que tem duas abordagens possíveis. Coloca qual é a mais simples. E que eu faça menos coisa. A gente manter bem simples, tá? Tá criando um payment service. Beleza, senão a gente não tem que mexer no banco. Mexer no banco é sempre chato. Beleza, atualizou. Agora vamos testar o fluxo, né, pessoal? Vamos ver como está. Só fechar aqui. Ué. Onde ele tá chamando esse payment service? Ele tá chamando no front? Às vezes ele faz essas besteiras. Eu perguntei pra ele se ele tá fazendo no front, tá vendo? Sei não, acho que não era isso não, mas ele tá falando que é. Deu erro de novo. O que a gente faz? A gente vai na doc, né? Tá com erro onde? Carry. Procura carry. Rest carries. Veja a implementação. Doc. Beleza? Então, quando a gente vê que ele está patinando, sempre entre na documentação, pega o URL e manda para ele. Fala aí, aprenda. Que nem o Neo no Matrix, sabe? Ele fala que não sabe Kung Fu, aí o Morfeu vai lá, injeta nele, daí ele fala, eu sei Kung Fu. Basicamente é isso que a gente está fazendo para IA. A gente está subindo para ele aprender o contexto, tá? Atualizou? Atualizou. Mas ele está com erro. Ele copiou o anterior. Tô mandando um erro para ele lá, tá? Do cursor. Atualizou. Limpar isso, tá cheio de erro.
erro aqui. Lib do AutoStore Logout. Vamos ver aqui que é. Personal information. Ah, ele está usando a lib do Upright, né? E não instalou lá no front para chamar. Tá, a gente vai ter que. Ah, não estou mostrando para vocês. Tá vendo? Então a gente vai ter que derrubar esse cara aqui e instalar. A gente sobe. Só desligar e subir de novo. Ele parece que ele mudou o formato de autenticação do Neida. Não pedi para alterar o formato de out. Era para focar no pacto. Agora tá voltando ao original. Tá mudando só a parte de banco de dados. Aqui, ó. Só mostrar aqui, ó. Ele tá dando. Download database not found. Strangers. Porque é listar aqui, né? Aqui não tem nada na database. Né? Aqui, database. Deixa eu dar um print aqui, ó. Aqui. Vamos só mostrar que ele está dando esse erro no get. Pode ser que o endpoint está zoado ali no nosso server. Ele está usando payments, não o hash. Muito bom, hein? Beleza. Atualizemos. Dá um refresh. Vou apagar esse cara. E agora minha luz verde foi embora, hein? Devia ter carregado antes.
Não achou, pode ser porque tá vazio, não sei. Vamos ver. Vamos assinar. É que não tá passando o user ID quando a gente assina. Depois a gente corrige. Olha lá. Copiar. Mandar pro cursor. Tô mandando os erros, tá? Tá vendo porque o user ID que a gente precisa não tá sendo passado. Então, dá um refresh. Às vezes a gente precisa logar de novo, tá? Deixa eu só ligar as luzes ali de novo. Pronto, agora sim. Tá. Vou deslogar. Eu acho que não tá persistindo o usuário. Beleza. Vou logar aqui. Ainda tá nulo. Vou dar pra ele lá. Ele loga. O nome atualiza no header. Nós no log. Vem no current user. O estado do usuário não está sendo mantido após login. Está persistindo o estado. Vai usar o Zustint, ali que é um gerenciador de estado, para persistir esse cara. Eu já tenho ele instalado, então eu só aceito o que ele está pedindo. Aí ele vai dar um refresh. Agora a gente está pegando o current user. Beleza, vamos fechar aqui. Assinar agora. Está passando o user ID. O servidor deu a resposta. Direcionou, né? Na época deu 404 no post. Beleza. Vamos copiar. Voltar lá. Postar.
Ah, acho que é porque a gente não deu permissão, hein? Vamos ver se é isso. Nossa, tem que pegar Ctrl C. A gente só aprova aqui, né? Aí a gente vai no Upright, tá? A gente vai entrar na nossa collection, tá vendo? Database, a gente escolhe Payments, Collection é Payments também, tá? Vai entrar aqui, ela vai abrir isso, tá? Vai em Settings, em Permissions, adiciona, tá? Vamos colocar N, que é qualquer pessoa, só para a gente testar, tá? Aí beleza, fez, aí vamos voltar lá, pague, espaço do servidor, checkout, vamos ver só como tá montando só o URL. Não era isso que eu queria. Eu queria copiar o URL. Que ele não me deixa. Link address. Beleza? Só vou colar aqui. Ver o que ele está criando. Tá. Vou voltar aqui, ó. Ó, a database é essa, tá? E a collection é essa. Aí a gente vai mudar para o cursor. Esses os IDs delas. Eu acho que é isso que ele está errando. Tá montando duas vezes uma collection, não tá colocando o ID do database. Vamos lá. Database ID, database collection. Uhum. É exatamente isso que eu disse. Vamos voltar. Tá carregando. Current user. Beleza. Uhum. Assinar. Beleza. Fez o redirect pra gente. A gente vai preencher. Ah, não tô mostrando. Não esqueça. Fez o redirect, tá? Então a gente vai preencher lá com os testes. 42, cartão. Qualquer coisa. Marcelo Dinheiros. Aí, vamos pagar? Vamos pagar. Ok, pagou. Aí direcionar para o Xuxes. Direcionou. Olha lá, pagamento confirmado. Obrigado por sua compra. Mudou aqui, porque eu acho que eu acredito que, como a gente foi pedindo as coisas, né, ele foi esquecendo e sobrescrevendo, tá? Então, pessoal, você vê que é um pouco mais trabalhoso, tá? Mas é tranquilo de fazer, tá? Se seguindo passo a passo aí você consegue, porque é basicamente isso que tem que fazer para fazer assinatura. Espero que vocês tenham gostado. Se deixou dúvidas, comentem aqui. Eu sei que é um vídeo um pouco mais profundo que os demais, tá? Tem mais coisa para se fazer, tá? Eu sei que vai ter bastante dúvida, então pode postar aqui, porque é pelas dúvidas que eu vou criando mais conteúdos para vocês, tá? Então é isso. Muito obrigado. Valeu.